Fala aí, rapaziada, tudo bem? Rock falando com vocês novamente e eu vou abordar hoje um assunto que está em alta já há muito tempo nos círculos feministas, principalmente, que é o tema da masculinidade tóxica. O terminho filha da puta, né, cara? O terminho desgraçado que agora as mulheres aí, os progressistas, os globalistas adoram falar, já virou quase que um jargão, né? Estão fazendo uma campanha forte contra isso. Masculinidade tóxica, né? Isso a gente consegue ver para quem faz uso de redes sociais o tempo inteiro. Mulheres, esses caras mais afeminados também estão gostando muito de usar esse termo, né? Recentemente nós tivemos aquela propaganda da Gillette que deu o que falar, certamente vocês sabem, é porque vocês viram, óbvio, nem vou entrar muito nesse assunto, mas né, vocês sabem do que eu estou falando muito bem, né? Mas, de fato, muita gente fala, né, sabe, como se fosse um conceito, como se fosse praticamente automático, sem explicar muito bem o que é a masculinidade tóxica. Se você perguntar para uma feminista padrão, uma NPC qualquer, ela vai dizer: masculinidade tóxica são as características masculinas que são tóxicas, e acabou. E aí elas vão vomitar um monte de merda que tem a ver com relação à violência contra a mulher, características que elas acham que restringe a liberdade de serem putas delas, né? Mas eu vou utilizar como definição de masculinidade tóxica a própria definição dada pela, foi esse ano, tá? É que aconteceu isso no início do ano, dada pela APA, American Psychology Association, é a Associação Psicológica de Psicologia e tal, americana, né? Então um conceito lá dos Estados Unidos, e eles vieram com essa merda, com essa podridão para tentar definir mais ou menos o que é masculinidade tóxica, para que, através dessa definição, os rumos que a psicologia e, consequentemente, outros ramos que têm ligações com a psicologia, como, por exemplo, a pedagogia, né, utilizasse isso como um norte e visse a masculinidade tóxica como algo ruim, realmente, porque o próprio termo já diz, é tóxico, é tóxica. E qual que foi a definição que elas usaram? Vocês estão vendo aí a imagem, tá? Então, vocês já têm uma ideia, tá? Eles colocaram que a masculinidade tradicional, né, é constituída, marcado principalmente pelo estoicismo, não no termo no sentido filosófico, mas o que se convencionou falar do que é um sujeito estoico, que é um cara um pouco apático, um pouco não reativo, né? Uma pessoa que não expressa tantas emoções assim, sabe? Uma pessoa que tenta ser, ou que é efetivamente apático e duro, vamos colocar assim, uma pessoa dura com relação às emoções, uma pessoa pouco emocional, certo? Então, segundo eles, isso é uma característica da masculinidade tradicional, e é verdade, é verdadeira essa afirmação. A competitividade, a agressividade e a dominância, né? Que as três estão embarcadas praticamente na mesma categoria. Competitividade e dominância são características derivadas do conceito de agressividade. E quando eu digo agressividade, não é agressividade de sair batendo nos outros, mas é um ímpeto de você, é a energia que você usa, o ímpeto que você tem de vencer obstáculos, né? Vamos colocar
desta forma, certo? Então, basicamente, eles pegaram essas características e disseram que o homem que é socializado desta forma, ele é menos capaz de fazer ou de ter comportamentos que sejam benéficos para a vida dele. É como se, na verdade, eles considerassem que essas características fossem ruins e que fossem um mal a ser combatido, e que os homens são socializados dessa forma e que por isso tem que acabar, né? E com certeza isso passa por um processo de doutrinação nas escolas, porque de psicologia nós estamos tratando de pedagogia, que nós estamos tratando do ensino, principalmente de crianças e adolescentes. Ou seja, você já com certeza já vão formar uma ideia do perigo que é isso daí. Mas eu queria fazer uma crítica, tá? Eu concordo plenamente e acredito piamente que é verdade. Essas características são sim características de masculinidade tradicional. Não estou negando isso, mas eu nego veementemente a noção de que essas características são ruins e são tóxicas. É verdade que uma pessoa socializada nessas condições, que tem essas características, mas uma pessoa que é desequilibrada, vamos colocar dessa forma, ela vai ser mais propensa a ter atitudes mais violentas, atitudes mais danosas, é de fato. Isso é uma verdade. Porém, isso não é a verdade absoluta. Essa não é a verdade real dos fatos. Tá? Isso é um contra apenas. Mas a gente tem que levar em consideração o seguinte: essas características que eles disseram que nas entrelinhas que é uma construção social, porque os homens são socializados dessa forma, tá? Essas características são ruins e devem ser extirpadas, mas essas características são as principais características que fizeram o ser humano estar sobrevivente até hoje. São as principais características que fizeram a gente estar aqui, que fizeram nós sermos a civilização ocidental, ser a civilização dominante no mundo até hoje. Tá? E as outras civilizações que existem ainda no mundo também. A masculinidade tradicional que faz o mundo para frente. Você já viu uma civilização, uma sociedade, um país, uma nação, uma tribo que seja, porra, a tribo indígena que seja, o caralho que seja, que avançou e prosperou, tendo como características principais das pessoas a compaixão, a empatia? Isso é bobeira, porra, isso é bobagem, porra, caralho, isso é uma coisa óbvia. Alguém dizer para você que você é contra o desenvolvimento da agressividade de um homem vai necessariamente implicar que é contra o desenvolvimento justamente da tenacidade que ele tem como é que fala? A tenacidade que ele tem em se sobressair perante os obstáculos que a ele são apresentados, sabe? Você dizia que um homem não pode ter características estoicas, está dizendo que ele vai ser uma pessoa emocional. Na verdade, o que eles querem fazer é exatamente isso. É dizer que o homem é ok para o homem demonstrar os seus sentimentos, sabe? Porém, eu até concordo com essa afirmação, porém, eu acredito que isso não deve ser a regra. Sabe por quê? O que eles querem fazer é criar pessoas fracas. Imagine que você tem uma sociedade inteira de homens
que são emocionais, homens que não têm uma agressividade muito bem desenvolvida, que têm uma agressividade baixa, tá? Que não exercem o ímpeto de dominância, que não apresentam competitividade ou são aversos à competitividade ou uma competitividade baixa. Você tem todas as características de homens fracos. Essas características em questão que eles querem, porra, sei lá quem quer, esses filhos da puta globalistas querem acabar, são justamente as características que tornam o homem fraco. O homem fraco não, me desculpe, que tornam o homem forte e capaz de vencer os obstáculos da vida. Eles esquecem que a vida é uma tortura, que os dias são uma tragédia atrás das outras e que a busca da felicidade é um conceito imbecil, e eu explico. Nós não devemos buscar a felicidade. Nós devemos buscar o contentamento, a paz e o equilíbrio. Sim, mas a busca da felicidade é efêmera. Ela leva, essencialmente, se a sua vida gira em torno da busca da felicidade, provavelmente você vai levar uma vida que está hedonista, sabe? Você vai querer extirpar da sua vida todo tipo de dificuldade e focar simplesmente nas coisas boas, leves e agradáveis. E você acha que isso é uma boa ideia? Lógico que não. Isso é uma péssima ideia. Você vai... Cara, porra, você vai estar basicamente criando um setup do fracasso. O conceito que nós precisamos ter para nós, tá? E eventualmente para aqueles que têm filhos aqui, porque eu sei que muitos de vocês têm, que nós precisamos de passar para os nossos filhos, tá? Se você assim desejar ter filhos, né, ou não, não sei, mas o ideal é você passar justamente esses valores de dureza sentimental para enfrentar as dificuldades, não deixar se abater. Agressividade para enfrentar as dificuldades, para não abaixar a cabeça. Agressividade para poder enfrentar as merdas da vida. Dureza sentimental, é isso que a gente precisa, é isso que nos torna fortes, é isso que fez a gente sair na mata lá milhões de anos atrás para caçar javali, mamute. Você acha que uma pessoa sentimental vai... coitadinho do javali. Ele é tão bonitinho, né? Coitadinho do porco, coitadinho da vaca. Não, vamos só plantar milho aqui e tá tudo certo. Você acha que é assim que funciona? É assim que a banda toca? Coitadinho dos nazistas. Deixa eles lá com a sua ideologia, né? A gente quer paz, amor e diversão e sexo sem consequência nenhuma, né? Palhaçada do caralho, porra. Por isso eu digo, homens, já que isso é o conceito de masculinidade tóxica, mais do que nunca, vistam camisa e sejam tóxicos e não tenham medo disso. Se alguém chegar para você e dizer, você é tóxico, eu sou sim, se afaste, porque eu sou radioativo. Se afaste de mim porque a minha radioatividade é tóxica, vai te causar câncer. A minha saliva é veneno, é chumbinho. O ar que eu exalo é o mesmo gás que sai do Koffing, do Weezing, do Pokémon. É a mesma porra. Você vai cheirar, mas você vai morrer de tão tóxico que eu sou. Eu acredito nisso. Eu acredito piamente nesses valores. Foram passados para mim pelo meu pai, graças a Deus. Eu tive um ótimo pai, um pai presente, tradicional, entendeu? Tradcock, como vocês queiram, né? Mas eram outros tempos, cara, era outra coisa. E ele me passou, e o meu avô passou para ele. E se eu tivesse um filho hoje, que graças a Deus eu também não tenho, mas se eu tivesse, eu faria questão de passar esses valores para ele, desenvolver essas características. E que, engraçadamente, essas características
né? Por mais que a gente possa argumentar que são construções sociais, né? E eu realmente acredito que até certo ponto são mesmo, porque nós somos socializados dessa forma, a gente é socializado, ou pelo menos era, né? Antigamente, éramos socializados para ser homens com características masculinas de dureza, de eficiência, de agressividade, né? Apesar né, da socialização e da construção social ter um papel nisso tudo, isso está com completa congruência com a nossa própria natureza, com a nossa própria biologia. Nosso cérebro, moldado pela testosterona que corre nas nossas veias, foi moldado para que nós fôssemos assim. Outros animais, né, que não o animal humano, também apresentam a mesma característica nos machos. A agressividade, isso é biologia, cara. Então, basicamente, as pessoas, os homens, né, que não apresentam essas características naturalmente, elas são exceções. Eu admito que existam exceções. Existem homens que não apresentam um nível de agressividade mais alto do que uma mulher, por exemplo. Existem homens que são emocionais e está tudo bem. Inclusive você pode ser um deles, né? Mas se você for, saiba, você é uma exceção e tá ok. Existem nuances entre os seres humanos que nós devemos levar em consideração. Porém, dizer que essas características excepcionais, né, devem ser exaltadas e que as características principais que formam o nosso próprio conceito, a nossa própria personalidade, naturalmente, e que socialmente foram as responsáveis pela sobrevivência humana, são que essas características são ruins, a gente está criando um bando de homens artificiais. A gente está desvirtuando, deturpando toda a ideia que a natureza quis para nós. Que Deus quis para nós, se você for né, uma pessoa mais religiosa. Sabe? Isso é completamente danoso. Então eu volto a repetir. Rejeitem essa ideia. Desprezem essa ideia. Despreze as pessoas que acreditam nessa ideia. Porque elas não sabem o que falam. Elas não sabem o que dizem. São alienados. São pessoas com uma agenda muito bem definida e que estão seguindo essa agenda cegamente. São pessoas, na maior parte, hedonistas, egoístas, narcisistas e que não admitem verem um ser humano forte, capaz, que você é homem, você é forte, você é capaz, você é absoluto, você é dotado de dureza emocional, você é dotado de agressividade, você é dotado de dominância, de competitividade, características que fazem você se sobressair na cadeia alimentar. Então, homens, rejeitem totalmente essa ideia. Cuspam na cara de quem diz que masculinidade é tóxico. Cuspam na cara. Tenho um total desprezo por esse conceito. Eu tenho. Todos nós temos aqui, eu acredito. Mas é sempre bom a gente reafirmar isso de uma vez por todas. E por mais que nós estivermos seguindo o nosso próprio caminho, por mais que você seja um ermitão da vida, saiba de uma coisa, as características são fundamentais para que nós possamos viver a vida na maior plenitude possível. Sabe? A gente tem que ter compaixão? Olha, sim, nós temos que ter compaixão, é um conceito positivo, entre aspas. Nós temos sim que ter empatia pelo próximo, até determinado nível, ok, eu aceito isso, mas isso não significa que você não possa ter as outras características associadas ao arquétipo masculino tradicional. O arquétipo masculino tradicional é saudável para os homens. É saudável, porra, caralho. Mas que inferno, é saudável, a gente tem que aceitar isso. E nós temos que aceitar aquilo que nós somos. Independentemente do que essas putas falem.
do que os psicólogos mainstream falem, sabe? Porra, é foda, cara, é foda. Bom, enfim, galera, é isso que eu tinha que dizer aqui pra vocês. Videozinho mais rápido hoje, beleza? Fiquem com Deus. Até a próxima aí, galera.